Olá, me chamo Franciele Alves, sou médica veterinária e trabalho com medicina equina. O assunto ainda é sobre nascimentos de potros, de como se preparar para essa temporada pensando no nascimento de potros saudáveis. Então, após toda assistência e acompanhamento no pré-parto de gestante e feto, pensando na nutrição, manejo e sanidade, que já foi falado anteriormente, iremos focar na assistência no momento do parto. É importante salientar que não é recomendado que as éguas passem pelo processo do parto em baias ou locais pequenos. O maior índice de acidentes com potros ocorre nesse momento, pela falta de espaço e muitas vezes o não reconhecimento deste ambiente. A égua ela acaba pisando no potro e muitas das vezes causando complicações irreversíveis. E como eu sei se minha égua ela vai parir? Além da data prevista para o nascimento, atualmente existem vários métodos que podem ser utilizados para auxiliar na previsão do parto, desde os mais simples e de baixo custo aos métodos mais sofisticados e de valores mais elevados. Porém, nenhum dos métodos é totalmente eficaz quando utilizados isoladamente. Dessa forma, é aconselhável que seja realizada uma associação entre estes, além de sempre ser observado alterações físicas e comportamentais da parturiente. Alterações como presença de secreção serosa nos tetos da égua, glândulas mamárias bem engurgitadas, monitoramento da vulva, relaxamento de vulva, lábios vulvares bem emaciados. Existe também alguns sistemas para esse monitoramento, relaxamento dos músculos e ligamentos da garupa e alterações na composição do leite, como aumento nas concentrações de cálcio e sódio. E ao identificar que essa égua apresenta sinais que vai parir, é muito importante ter uma pessoa responsável, de preferência um médico veterinário, para que ele possa acompanhar o parto. Assim, caso ocorra um parto extócito, haverá maiores chances do neonato sobreviver. Ainda mais porque normalmente, a maior parte dos partos de égua ocorre no período noturno sem nenhum acompanhamento. A pessoa que estiver acompanhando o animal deve ter um conhecimento sobre as fases do parto para reconhecer alterações e saber quando intervir. As fases do parto são divididas em 3 estágios. No estágio 1, que é a preparação do parto, o comportamento materno mais agitado e inquieto pode ser observado, sendo esse semelhante a alterações encontradas em quadros leves de síndrome cólica, caracterizado pelo ato de olhar para o flanco, deitar e levantar com maior frequência e uma sudorese irregular, em excesso no pescoço, virilhas e entre as pernas. A égua também apresenta contrações uterinas coordenadas e espaçadas que pressionam a placenta e, como consequência, nós temos a dilatação da cérvix, vai dilatando a cérvix. Ao final da gestação, o feto normalmente apresenta-se na posição ventral e membros anteriores flexionados, e com o início do primeiro estágio ocorre a rotação para posição dorsal, extensão da cabeça e membros anteriores, se encaixando no canal do parto. Esse estágio possui a duração de aproximadamente 1 a 4 horas, sendo finalizado com a ruptura das membranas e liberação do fluido alantóico, que serve para lubrificar o canal do parto. Estágio 2. O segundo estágio é caracterizado pela expulsão total do feto. Então, o potro ele deve já estar posicionado para sair, tendo duração aproximada de 20 a 30 minutos. Nessa fase ocorrem fortes contrações abdominais. Geralmente as éguas se encontram em decúbito lateral, podendo levantar algumas vezes. O saco amniótico ele é observado entre os lábios vulvares, sendo geralmente rompido pelo casco do potro. E o atraso na ruptura e na expulsão fetal aumenta a probabilidade de ocorrer asfixia fetal. Caso haja contrações fortes com diminuição dos intervalos e o neonato não saia, é necessário a intervenção do médico veterinário imediatamente para realizar o parto. Estágio 3. O terceiro estágio envolve a expulsão das membranas fetais. Inicia-se imediatamente após o nascimento do potro, onde a égua continuará tendo contrações, agora mais leves, para conseguir expulsar a placenta e fazer uma limpeza do útero. Normalmente dura entre 30 a 180 minutos. E quando as membranas fetais elas ficam retidas em um período superior a 6 horas, no caso de égua, é chamado de retenção de placenta, e somente um médico veterinário poderá intervir para eliminar essa placenta e medicar a égua corretamente, uma vez que a retenção é um dos problemas mais frequentes,
podendo cursar com a febre puerperal, laminite, septicemia e peritonite. É fundamental, depois que essa égua parir, avaliar macroscopicamente a placenta, uma avaliação de forma imediata, o mais rápido possível após o parto. E para isso é necessário nós conhecermos as estruturas da placenta, como a fase elantoidiana, que é a porção mais externa, e a fase coriônica, a porção interna, que protege o feto e que está em contato com o endométrio. Além disso, o corno gravídico e não gravídico, o corpo uterino, cordão umbilical, estrela cervical e âmnio. Além disso, o peso é importantíssimo, deve-se ter até 11% do peso do potro. E isso vai me indicar se teve troca de nutrientes, de oxigênio, de forma saudável entre a mãe e peso. Por isso é importante a gente pesar essa placenta. Além disso, a integridade, coloração, presença de secreção, congestão, áreas de edema hemorrágico, entre outras características. Muitas éguas podem não demonstrar sinais clínicos de alteração placentária durante a gestação. Dessa forma, a avaliação placentária no pós-parto e reconhecimento das características macroscópicas e histológicas são importantes para diagnóstico e prognóstico em neonatos de risco. As alterações macroscópicas dos tecidos placentários podem esclarecer causas de abortamento, prematuridade, desmaturidade, doenças neonatais e maternas, auxiliando aí no tratamento e na adoção de medidas preventivas. Após o acompanhamento das fases do parto e avaliação placentária, ocorrendo tudo certo, nós vamos agora para uma das partes mais importantes, que é a hora de avaliar o potro recém-nascido, acompanhar as primeiras horas de vida. O potro recém-nascido deve estar em decúbito external no máximo em 5 minutos. Ele tende a ficar na postura external e é fundamental que ele faça isso para facilitar a sua respiração. Então, quando eu passo de 5 minutos, nós temos que ficar em alerta para intervir, ventilar ou tomar outras medidas. Com 10 minutos, nós temos que observar se este potro ele tem reflexo de sucção. Com 1 hora, esse animal ele deve estar em estação ou pelo menos tentando levantar, né? Então, ele levanta bambo, sem equilíbrio, sem noção de espaço em relação ao tamanho dele e em relação à movimentação. Geralmente, ele levanta, abrindo os membros anteriores e posteriores, tentando achar o seu ponto de equilíbrio. Então, nós temos que observar se o potro demorou muito a levantar, ele vai demorar muito a ingerir o colostro, ficando então um tempo maior exposto aos patógenos. E até no máximo 2 horas de vida ele tem que mamar o colostro. Se passar de 4 horas, eu terei que fazer alguma intervenção. O ideal é observar o nascimento do potro de longe e não interferir na relação materno-fetal, aquele contato com a mãe e o potro nas primeiras horas de vida, que vai ser fundamental para uma boa relação materno-fetal ao longo da vida desse potro. Entre 2 e 12 horas, nós temos a liberação de mecônio. Mecônio são as primeiras fezes do potro. Quando não liberadas, o potro apresenta uma dor, uma distensão abdominal, sinais de cólica. Com 8 horas é a liberação da urina. É comum em parto distóxico o potro, ao passar no canal do parto, ter uma ruptura de bexiga e causar uma peritonite muito intensa. Se ele não urinou, está tendo uma distensão abdominal, principalmente na região ventral, por acúmulo de líquido, no caso a urina, está apático, letárgico, ele pode estar entrando em um quadro de septicemia decorrente de uma peritonite por causa da ruptura de bexiga. Gostou das dicas? Então inscreva-se no canal e me siga nas redes sociais. Links na descrição.